Olá pessoal, eu sou o PH Pereira do canal Teologizando. Eu gostaria de me concentrar nesse vídeo, ainda que seja de forma bem lacônica, acerca de uma postagem que eu fiz há poucos dias lá no Facebook, né, acerca do ID de Jesus, de Marcos 16 e 15, onde eu apresentei, né, que o ID de Jesus foi algo reservado para a igreja primitiva, né? Eles que tiveram a incumbência de sair por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Sendo mais específico ainda, era algo destinado especificamente aos apóstolos, tá bom? E algumas pessoas não entenderam, e alguns chamaram de hereges, né? Engraçado como esse termo herege está na moda, né? Todo mundo hoje é herege. Bom, se eu não concordo com ele, é herege, né? As pessoas desconhecem até o significado de herege, não sabem o que realmente, quem é o herege, né? Que mexe nos fundamentos da igreja. E aí sim, se eu mexesse nos fundamentos, aí sim poderia ser taxado de herege. Mas simplesmente assim, bom, ele apresentou uma interpretação que eu nunca tinha ouvido antes, nenhum pastor, nenhum escritor, até onde eu li, até onde eu sei, falou. Aí esse rapaz chega e apresenta, ainda que eu fui claro no texto e objetivo, como sempre sou, né? Então, mesmo assim, as pessoas olham e dizem, não, é herege porque eu nunca ouvi essa interpretação, né? Então, apesar de eu mostrar coerência no meu texto, apesar de eu mostrar embasamento no contexto, embasamento na história da igreja, mostrando que eu não estou sozinho nesse meu entendimento, mas algum outro teólogo da igreja antiga já defendeu essa interpretação. Mesmo assim, para essas pessoas, o cara é herege, né? Então é complicado, né? Bom, sendo rápido e rasteiro aqui, um dos comentários, eu ouvi dizer assim, então, se o evangelho do reino foi pregado a todo mundo, no contexto da igreja primitiva, então o fim já chegou, né? Porque eu citei a passagem de Mateus 24 e 14, quando Jesus disse lá no sermão profético, né? E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. As pessoas, bom, então, se o evangelho já foi pregado a todo mundo, lá no contexto do primeiro século da igreja primitiva, então o fim já veio. Bom, o fim já veio realmente, né? Você precisa definir que fim é esse que Jesus ensina aqui na passagem. E que fim é esse que você tem? Qual é o conceito de fim que você tem na mente, né? O que é o fim? É o fim de todas as coisas? É o fim do mundo? Bom, essa mentalidade não se harmoniza com a fala de Jesus aqui, com o contexto. Você precisa ler todo o capítulo 24, especialmente os capítulos anteriores, capítulo 23, capítulo 21, e vai lendo a sequência até chegar ao capítulo 24, tá bom? Porque está no mesmo conjunto do contexto. E aí você vai entender que evangelho que seria pregado a todo mundo. Primeiramente, Jesus está respondendo uma pergunta judaica que foi elaborada pelos apóstolos que eram judeus, e Jesus, como sendo judeu, está respondendo essa pergunta. Que pergunta era essa? Ou que perguntas eram estas, né? No verso 3, diz assim: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então Jesus vai começar a discorrer, né? Quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Que coisas? As coisas que ele acabou de discorrer no capítulo anterior, isto é, o capítulo 23. Quando Jesus pronuncia uma série de ais contra a elite religiosa, isto é, os saduceus e os fariseus do seu tempo, que era o maior grupo religioso da época, a maior seita religiosa da época, e Jesus está confrontando: ai de vocês condutores cegos, ai de vocês que mataram os profetas, ai de vocês que construíram sepulcros de profetas. E aí Jesus vai discorrer dizendo assim: a vossa casa vai ficar-vos deserta. A casa ali é uma referência clara ao templo judaico, ao templo de Jerusalém, que seria destruído 40 anos depois do vaticínio profético de Jesus aqui, isto é, no ano 70 depois de Cristo, quando as legiões romanas invadiram Jerusalém e destruíram a cidade de Jerusalém, inclusive o templo judaico também foi destruído. Aí cumpriu-se o que Jesus falou em Mateus 23, e verso de número 38, eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Aí, se você ler com bastante atenção todo o capítulo 23 de Mateus, aí vai caindo um pouco a ficha sua, né?
E aí do capítulo 24, que é a sequência, aí eles saem do templo, Jesus juntamente, e aí agora Jesus vai se assentar sobre o Monte das Oliveiras, vai estar bem de frente ali ao templo, né? E então os apóstolos curiosos, né, eles começam a pensar, bom, então quando vai ser essas coisas? E eles elencam perguntas para Jesus e Jesus vai respondê-las. E aí vai discorrendo todo o capítulo 24, Jesus fala sobre guerras, fala sobre fomes, falsos cristos, falsos profetas e assim por diante. E chega no verso 14 e ele diz assim, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. O mundo aqui, lá no texto grego original koiné, a palavra grega que vai aparecer para mundo aqui é oikumene. Eu poderia afirmar que o evangelho do reino seria pregado a todo mundo no sentido de mundo de planeta Terra, de universo, ou no sentido do mundo inteiro, né? Que nós somos acostumados, é um termo bem popular, quando a gente fala mundo, né? A gente pensa, é de forma global. Então vai ser um evangelismo global, universal. Eu só poderia afirmar que mundo realmente aqui é mundo, em Mateus 24:14, se a palavra grega, lá no original, aparecesse a palavra grega cosmos, que é a palavra, né, comumente usada para se referir ao mundo, ao planeta Terra, ao universo. Só que, porém, a palavra grega que aparece lá no original não é cosmos, não é universo, não é planeta Terra, mas a palavra grega que vai aparecer aqui, que foi traduzido para mundo em Mateus 24:14, não é cosmos, é oikumene. E oikumene significa literalmente a terra habitada, a terra conhecida pelos apóstolos. Sendo de forma bem específica aqui direta, o Império Romano. Então o Evangelho do Reino seria pregado em todo o mundo, não é cosmos, não é uma pregação universal, global. Seria uma pregação no sentido de mundo, no sentido da terra habitada, da terra conhecida pelos apóstolos e pela igreja primitiva. Então eles saíram anunciando o evangelho a essa terra habitada, a todo o Império Romano, aos lugares que eles conheciam que eram habitados por pessoas. E o texto diz, em testemunha todas as gentes, e então virá o fim. Que fim é esse? Você precisa voltar no verso de número 3, quando os apóstolos perguntam, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Percebe que a expressão fim do mundo é uma expressão curiosa e interessante, porque ela é uma expressão pactual, tá bom? Que revela o fim dos direitos pactuais exclusivistas dos judeus, da nação judaica, e o ingresso dos gentios dentro dessas bênçãos pactuais. Ou seja, estava indicando o fim de uma era judaica e o ingresso dos gentios, o evangelho alcançando o mundo gentílico. Percebe então quando eles perguntam, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O mundo aqui, de novo, não aparece a palavra grega cosmos, no sentido que, inclusive, é muito defendida aí pelos defensores de uma teologia pessimista, de que o mundo vai de mal a pior e o mundo vai acabar, e Hollywood tem produzido muitos filmes, né, nesse sentido, do mundo sendo destruído. E aí eles tomam essa palavra de Jesus aqui, fim do mundo. O mundo aqui não é a palavra grega cosmos, tá bom? Daí sim seria o fim da Terra que nós conhecemos, do universo do planeta Terra, mas é a palavra grega aiomos. E lá no original não é fim do mundo. Lá no original significa literalmente fim do século. Os apóstolos perguntaram, que sinal haverá da tua vinda e do fim do século? Indicava o fim de um século, o fim de uma era, e obviamente era uma era judaica. Porque realmente deveria de chegar o fim de todo aquele ritualismo judaico. Cristo desceu do céu. E Deus, o Pai, não permitiria por muito tempo, que todo aquele ritualismo judaico, que toda aquela religião judaica, aquela religiosidade perpetuasse. Porque se não houvesse fim de uma era judaica, fim de todo aquele ritualismo, as pessoas ainda estariam fazendo sacrifícios de animais. Haveria todo um sacerdócio, haveria um templo. E Deus estava declarando para Israel, dizendo, eu vou destruir com todo esse ritualismo judaico. O meu filho é o sacrifício perfeito, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não há mais necessidade de animais.
O templo não é mais necessário. As pessoas hoje priorizam e prezam muito nessa mentalidade entre os católicos, entre muitos, infelizmente, que se dizem cristãos, que parece que existe um lugar específico de adoração. E eles idolatram esse lugar. Um lugar específico de adoração não pode ser, em hipótese alguma, em uma casa, numa floresta, em um campo. Não, tem que ser a igreja, como eles chamam, o edifício. Existe essa mentalidade, as pessoas ainda não entenderam que tudo que Jesus falou, inclusive ele falou, não é nem nesse monte, nem em Jerusalém que vocês adorareis o Pai. Jesus estava colocando fim de uma era judaica, que prezavam por toda a pompa, por todo um prédio, por todo um templo, e tudo isso findou-se. Agora não é mais necessário um edifício. Agora a igreja, coletivamente, é o templo do Espírito Santo. É esse corpo místico de Cristo, percebe? Não há mais necessidade de sacerdotes, porque todo crente é um sacerdócio espiritual. 1 de Pedro 2:9. Portanto, esse fim do mundo, que lá no original é fim de um século, indicava o fim de uma era judaica. O fim de todo um ritualismo. Isso nós vemos no desenrolar do livro da Carta aos Hebreus, quando muitos ainda deixavam o judaísmo, ingressavam para o cristianismo, abraçavam o cristianismo e depois abandonavam a fé. E o escritor da Carta aos Hebreus muitas vezes vai falar em apostasia, porque eles blasfemavam, eles pisavam no Filho de Deus, porque voltavam às velhas práticas judaizantes. E aí chegou no ano 70 depois de Cristo, com a destruição da cidade e do templo. Deus não pouparia a nação de Israel, porque foram os judeus que mataram Jesus. Foram os judeus de forma direta que entregaram Jesus, que crucificaram Jesus, que negaram Jesus, que rejeitaram Jesus. Isso é confirmado no decorrer de tantos textos bíblicos. Jesus chega, inclusive em Mateus 23, ele fala sobre a galinha que junta os pintainhos, e ele quis fazer isso com Israel, e eles não deixaram. Jerusalém que mata os profetas, apedreja os que te são enviados. Pedro, no dia de Pentecostes, ele também vai apontar para os judeus, dizendo: vocês que negaram, vocês que traíram e mataram o Cristo. Nós vimos isso claramente na crucificação também. Os próprios judeus ali, toda a elite religiosa, disse que o sangue desse homem, referindo-se a Jesus, caia sobre nós e sobre nossos filhos. Ali eles selaram a sentença do juízo divino sobre eles. Deus não poupou Israel na época do Antigo Testamento por causa do pecado da idolatria, enviando nações inimigas, enviando invasões, perseguições e cativeiros. Ele não pouparia esses judeus aqui dos tempos de Jesus pelo fato do pecado da rejeição, que foi infinitamente superior, maior do que o pecado da idolatria. O pecado da rejeição, porque rejeitaram o Filho de Deus. E isso aconteceu. Deus não deixou impune aquela geração. E isso aconteceu através dos romanos, Deus usando os romanos, trazendo juízo e matando tantos judeus ali, milhões de judeus, pelo fato de rejeitarem o Filho de Deus. O Evangelho do Reino seria pregado, e realmente foi pregado lá no contexto do século I. Foi pregado ao mundo habitado que eles conheciam, e então virá o fim de uma era. O fim de uma geração. Isso está de acordo, por exemplo, lá no verso 34, quando Jesus disse: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Jesus disse que não passaria aquela geração sem que todas as coisas aconteçam. Se não passaria aquela geração sem que todas essas coisas aconteçam, significa dizer que o Evangelho do Reino também está incluso aqui. Ele foi pregado a todo mundo naquele dia, naqueles tempos, naquele contexto e para aquela era. Porque a expectativa temporal aqui é de que não passará esta geração. Se Jesus quisesse falar algo relacionado ao futuro, ele diria mais ou menos assim: não passará aquelas gerações. Mas ele não aponta para o futuro, ele diz: não passará esta geração. E os apóstolos entenderam perfeitamente o que Jesus estava falando. Ok? Essa é a minha palavra.
e estou aqui esclarecendo esse ponto. Se você quiser saber mais, uma análise e uma exposição mais detalhada em Mateus 24, tem vídeos meus aí de mais de 2 horas aqui no canal, tratando sobre versículo por versículo de Mateus 24. Tá bom? Abraço.